é só no meu coração, um desejo intenso de viver as realidades do Evangelho, de viver a palavra, de viver o que é ser igreja mesmo. E é isso que nos move. Sempre Deus nos para falar: ei, Thiago, que fé que você está vivendo, vamos praticar isso na sua igreja, com as pessoas que têm andado perto de você. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as escrituras. Nós vamos falar sobre o poder que tem a pregação expositiva. Nós vamos falar a importância da teologia bíblica, de uma teologia bíblica na igreja. Nós vamos falar do Evangelho. Então vai ser parece que é 3 temas, mas é uma coisa só. As escrituras, a teologia, o Evangelho, né? E a gente vai quebrar alguns biscoitos aí. Eu sei que às vezes tem coisas que eu vou falar aqui que vai ser difícil de você digerir, você vai se sentir talvez confrontada em alguma coisa, mas aí eu já vou fazer a mesma coisa que eu faço quando eu vou pregar nas outras igrejas que o pessoal não me conhece. Gente, é em amor, tá bom? Tudo que eu vou falar aqui é em amor, tá bom? Não me leve a mal, não me leve pro lado pessoal. Eu estou aqui como homem de Deus para ministrar na sua vida. Então eu quero falar de coisa séria com você, mas eu quero que você saia daqui amadurecido. Quero que você saia daqui com bagagem, para que na segunda-feira você possa praticar a palavra. Avivamento não é gente rodando aqui, caindo no chão, derramando óleo em cima de todo mundo. Isso pode acontecer? Pode, não tem problema nenhum. Mas avivamento é quando você consegue praticar a palavra que você aprendeu no domingo lá no seu trabalho, na segunda-feira. Isso é avivamento. É quando a gente começa a colocar em prática a palavra de Deus no nosso dia a dia. Então o que a gente recebe aqui na hora da pregação, ele vai nos alimentando e nos deixando forte para que a gente possa então praticar essa palavra no dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, na faculdade ou escola. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa ter esse coração aberto para receber a palavra, para querer, desejar um amadurecimento, desejar se arrepender dos pecados, da maneira ruim que às vezes você anda, tortuosa, e falar: cara, Deus, eu preciso me endireitar. E como que isso vai acontecer? Através da instrução da palavra, através da pregação que chega no seu coração. Lembra que eu falei para vocês que a fé vem pelo ouvir o que é a palavra de Deus. Quanto mais você vai ouvindo a palavra de Deus, mais vai gerando fé dentro de você, mais você vai sendo fortalecido e mais você consegue praticar a palavra que você está recebendo no seu dia a dia. Uma pessoa que, se você quer ver uma pessoa que às vezes vai virar para você e falar assim: não, eu não consigo, eu acho que eu estou fraco, cara, eu estou desanimado, é uma pessoa que está tendo pouco contato com a pregação do Evangelho, com a exposição da palavra. Se quer matar um cristão, é você falar com ele: para de frequentar culto, não precisa mais não, fica na sua casa mesmo, vive de YouTube, vive de vídeo, de corrente, de WhatsApp, vive disso. Quando você vai encontrar com essas pessoas, não tem nada, não produz nada. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É assim que a palavra diz, e é assim que nós cremos, amém? É assim que nós cremos, por isso que é importante estar aqui no domingo com esse coração aberto. Então, para falar sobre a importância da pregação expositiva, da teologia bíblica e do Evangelho em si, a gente precisa, antes de eu começar a ler o texto, a gente precisa fazer um trabalho de reconhecimento de campo. Olha para o seu país, olha para o seu estado, né? Olha para o seu estado, o município que você vive, as pessoas que convivem com você. Olha para os evangélicos que convivem com você. Os evangélicos, as pessoas que se dizem cristãs. Olha para a vida dessas pessoas e olha para si mesmo, quando no seu trabalho. Se você tem refletido aquilo que você conhece da palavra, aquilo que você crê, ou existe uma distância entre você aqui domingo à noite e você na segunda de manhã. Será que existe essa diferença? Porque eu falei lá na live que a gente fez, né? Os caminhoneiros pararam e o Brasil parado. E se os evangélicos decidissem tirar uma semana de folga? Não vamos praticar boas obras mais não vamos praticar a palavra, não vamos ser cristão mais não, vamos só ficar dentro de casa. Será que o nosso país sentiria falta dos evangélicos? Né? Vamos falar só dos evangélicos. Sentiria falta? Alguém sentiria a falta do nosso culto de domingo à noite? Ou não faria falta nenhuma para a sociedade? Faria bem. Faria bem. A pessoa, não, graças a Deus, essa pessoa não apareceu no trabalho hoje.
Que quando aparece é o diabo vestido de crente. Né? Será que as pessoas têm essa mentalidade ou não? Não, cara. Aquela pessoa, o Everton não veio trabalhar, cara. Que isso? Ou então não apareceu na faculdade, eu precisava tanto de conversar com um cristão. Mas cadê os cristãos? Será que as pessoas iam sentir nossa falta? Eu tenho a impressão de que 30% da população do nosso país evangélico, mais de 60 milhões de pessoas, não são lá isso tudo. A gente virou evangélicos nominais. Ou seja, eu carrego o título de evangélico, mas a minha vida não reflete o evangelho de Cristo. Eu carrego, eu escuto música gospel. Mas a questão é, o que você espera do evangelho? O que você espera de você? Eu espero que você manifeste as escrituras. Que você viva segundo a regra de fé que é o quê? A palavra de Deus. É o mínimo que eu espero de você. Conviver com um cristão gera expectativa nas pessoas, e em mim também. Quando eu olho para um cristão, eu falo, o mínimo que eu espero dessa pessoa é que essa pessoa seja uma pessoa que ama a Deus sobre todas as coisas, né? Uma pessoa que não cobiça a casa do seu vizinho, a mulher, o dinheiro, uma pessoa que não é avarenta, uma pessoa que sabe levar prejuízo, uma pessoa que manifesta os dons do Espírito. Você está entendendo? O fruto do Espírito, amor, paciência, delicadeza. É isso que eu espero, e é isso que a palavra espera de nós. Quando a gente vai falar sobre igreja, então o que você espera de uma igreja evangélica? Eu espero que a igreja evangélica, então, seja sal e luz. Mas, meu irmão, vamos ser sinceros. Você acha que isso acontece? Você espera isso? Será que a população espera isso? Irmãos, nós estamos vivendo tempos de crise não só no nosso país, mas crises de fé. Crises de fé. Ser evangélico no nosso país, frequentar uma igreja não significa nada hoje em dia. Por quê? Porque falta o quê? Instrução da palavra. Instrução do evangelho. Caminhar com Jesus. Não é só, Jesus é bonitinho do Natal, não. É caminhar com Jesus. É abraçar a mensagem de Jesus e viver segundo essa mensagem. Eu falo isso porque eu quero que a nossa igreja aqui, cada uma pessoa que senta sua bundinha aí nessa cadeira, que você possa então produzir o quê? O fruto. O fruto de alguém que está recebendo o evangelho, que tem uma vida com Deus, que é um cristão verdadeiro. E não só um evangélico nominal, mas uma pessoa que vive pelos princípios do evangelho. Vocês estão entendendo? É sobre isso aqui que eu quero falar. Porque essa é a nossa crise. A nossa crise não é que demônio está agarrando a pessoa no meio da rua, levando para o crack, né? Violência, potestade do acidente da BR, sabe essas coisas que a gente está sendo dadismo, sabe essas coisas que... Não, nosso problema não é com demônio, nosso problema é que a gente não vive o evangelho. Né? A nossa omissão na prática do evangelho tem causado mais danos do que Satanás poderia causar em todo um esforço de eternidade. Então a gente que não converteu. Ou uma coisa ou outra. Ou o evangelho foi pregado e a pessoa endureceu o coração dela e não converteu, ou a gente não está pregando o evangelho. Ou a pessoa vem aqui, a gente lê a Bíblia, a gente leu a Bíblia e pregou outra coisa. Que é a capacidade sensacional, extraordinária, que a pessoa tem de usar a Bíblia para falar uma coisa que não é bíblico e não é o evangelho. Isso é extraordinário no nosso dia de hoje. Você quer fazer o teste? Você quer fazer o teste? É só você passar em uma igrejinha qualquer por aí. Ou então sentar numa igrejona também. Senta lá. E aí, quando ele fala, abre a Bíblia, você abre a Bíblia e lê. Aí, quando o cara for falar um negócio lá, para você ver se o que ele vai falar tem a ver com aquilo que ele acabou de ler. Mas não. A gente tem a capacidade de ler a Bíblia e não falar o que a Bíblia diz para a gente falar. Por quê? Porque a gente está nessa miséria espiritual que estamos vivendo. Gente, uma coisa eu quero que você saiba daqui, é preciso mudança.
é preciso que haja conversão, que haja arrependimento. E o que é arrependimento? Ah, eu estou triste, Senhor. Não. Arrependimento é quando você está convicto de que o caminho que você está seguindo não é o bom caminho. E aí você dá meia volta e vai para o caminho que é Deus que te guia por ele. É quando você se convence que do seu jeito não dá, tem que ser do jeito de Deus. Cansado, gente. Sério mesmo, isso cansa. Sabe, você convive com cristãos evangélicos e as pessoas, a fé é fundamentada em músicas que não centralizam Cristo, ou é fundamentada em desenho, filme que viu, em canção, alguma coisa que algum dia a pessoa foi no culto lá e escutou um testemunho pessoal, uma experiência com um anjo. Ô gente, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. É difícil você sentar hoje com uma pessoa e a pessoa, ela expor, tipo assim, ela transmitir que ela entendeu aquilo que a Bíblia fala. É por isso, meus irmãos, que Paulo, escrevendo a Timóteo, depois de compartilhar os sofrimentos que ele estava tendo por causa desse compromisso que Paulo tinha em pregação do Evangelho, é que ele vai dizer algumas coisas aqui para Timóteo. Eu acho que nós podemos aprender aqui. Depois de dizer para Timóteo, por exemplo, que ele foi, por causa do Evangelho, ferido, perseguido, humilhado, tomou surra, quase morreu por causa do Evangelho. Olha só a recomendação que Paulo dá para Timóteo. Então abre lá a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 3. Todo mundo achou? Então vamos lá. A partir do versículo 14. Capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Fala assim: quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Dá um pause aí, segura sua Bíblia que a gente vai continuar a ler. Ou seja, a recomendação de Paulo para Timóteo é: permanece firme na fé. Está acontecendo muita coisa em sua volta. Se você viver da maneira correta, vai ter perseguição. Mas no meio de você está acontecendo um tanto de maluquice também. De todas essas coisas que estão acontecendo aí no externo, permanece firme na fé. Na fé que você tem recebido, que você creu de todo o coração. Na palavra que um dia chegou na sua vida e você abraçou aquilo e aquilo fez sentido. Você fala: uau, o Evangelho faz sentido. Permanece nisso. Traga à memória isso na sua vida hoje. O Evangelho que você creu, permanece nisso. Aquilo que você creu de todo o seu coração, permanece nele. Vocês conhecem o mestre de vocês na fé. Aí eu vou abrir um parênteses aqui. Não sei quem foi seu mestre na fé. Quem foram aqueles que te discipularam. Mas eu sei de uma coisa: hoje você está aqui. Não estou falando com soberba isso daqui. Mas a nossa igreja, pelo menos eu, Tiago, e eu sei que as pessoas que estão aqui, o Everton, a Carla, as pessoas que estão ministrando aqui, nós temos um compromisso sincero e verdadeiro com a pregação pura do Evangelho. Então não sei quem foi seu mestre antes aqui, de quem você aprendeu o Evangelho, mas agora você tem aprendido, cara. A missão já está caminhando por há mais de 2 anos e a gente tem pregado o Evangelho, tem ensinado, pregação expositiva. Vocês sabem, nós temos sido rigorosos quanto à questão da palavra. Permanece, porque vocês sabem que nós estamos aqui também. Nós temos dado conteúdo para que vocês possam aprender o Evangelho. Permanece nisso. Crê de todo o coração, mas permanece naquilo que a gente tem falado e ensinado, não por nós mesmos, mas pela pregação do Evangelho. Então não sei quem foi seu mestre antes. Eu tive bons mestres antes.
Então eu sei que também eu recebi de muita gente. Tem muita gente que às vezes passa pela nossa vida, que são nossos mestres, são os nossos discipuladores, eles depositam sobre nós uma porcentagem das escrituras que, cara, a gente precisa voltar para aquilo ali permanecer. Uau, eu recebi isso aqui foi transformador. Não abandona isso, cara. Não abandona, porque os dias que nós estamos vivendo é como se fosse alguém gritando no nosso ouvido: aquilo que você creu no passado não vale mais para hoje, sai dessa. Cara, permanece na fé. Permanece naquilo que você recebeu, que você creu de todo o coração. A segunda parte aqui, Paulo vai falar, por exemplo, para Timóteo, que desde criança ele tem conhecido o quê? As Escrituras. Ele tem conhecido as Escrituras, ou seja, na vida de Timóteo, desde quando ele é infantil na fé, ele está recebendo o quê? Fundamentos através de quê? Através das Escrituras. Através das Escrituras. Através das Escrituras, gente. Eu quero enfatizar isso aqui hoje para você. Tá bom? Então vamos lá, versículo 16. Pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Dá um pause aí novamente. Ou seja, o que nós cremos como igreja? Que toda a Escritura é divinamente inspirada. Nela está contida a palavra de Deus. Nela está contida a palavra de Deus. O conselho de Deus. Aquilo que serve tanto para nos ajudar a crescer, mas para nos ajudar também a reconhecer o quê? O erro. Para corrigir, para admoestar, para ser o nosso guia de vida. Nós cremos nisso aqui como manual, como regra de fé. Assim como os judeus tinham a lei para guiar eles, posso fazer isso, não posso fazer isso, toda a palavra, ela serve para nós como regra de fé. E querer viver uma vida fora dessa regra de fé é pecado, gente. Eu ia usar outra palavra, é pecado. Por quê? Porque é rebelião contra aquilo que Deus quer para a sua vida. Entenda bem, Deus quer que você entenda a vontade dele. Deus não quer somente que você, Deus existe. Não, porque Deus é fato que Deus existe. Romanos vai dizer que a própria criação, um pedaço de árvore aí, o sol se pondo, sei lá, os bichos na natureza, todas essas coisas revelam que existe um Deus. Certo? Revela que existe o Deus. Mas essas coisas revelam a vontade desse Deus? Não. O que revela a vontade desse Deus? As Escrituras. As Escrituras. Então, através desse livro que nós estamos vendo aqui, a palavra de Deus, ela gera em nós o quê? O entendimento, a compreensão da vontade. Vou bater na tecla aqui, vontade. Por quê? Porque se nós compreendermos a vontade de Deus, a gente para de bater cabeça. A gente para de dar tiro no escuro e fazer coisa que de qualquer maneira. A gente para de errar e começa o que? A acertar. Por quê? Porque a gente está acertando o nosso próprio entendimento? Lógico que não. A gente está acertando o que? Na vontade de Deus. Então, por exemplo, quando ele finaliza o versículo 17, vai falar, por exemplo, sobre aqueles que desejam fazer boas obras. Deus, olha só. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então, alguém que deseja estar preparado para fazer essas boas ações, o que você deveria perguntar para essa pessoa? Você conhece a palavra? Você conhece o conselho de Deus? Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Que é muito fácil você que às vezes querer ir lá para o sertão, lá para o lugar pobre. Vamos fazer boa ação para todo mundo. E essa boa ação não refletir em nada, dar em nada, ser palha. Paulo vai usar mais uma vez esse tipo de linguajar quando ele falar que vai chegar um dia onde as nossas obras elas vão ser provadas pelo fogo. E aí aquilo que for palha, aquilo que for madeira, aquilo que não é,
isso tudo vai se dissipar. E só vai permanecer aquilo que é puro. Como que você permanece naquilo que é puro, se você não sabe o que? A vontade de Deus. Então, gente, é muito fácil, é muito bonito na prática você querer ser uma boa pessoa. Mas querer ser uma boa pessoa fora da vontade de Deus é ser uma boa pessoa para o capeta. Não, vamos ser claros aqui, eu não vou ficar falando, não vou ficar mais colocando glitter nessa coisa feia, não. Porque é feio mesmo. O que adianta a gente tentar fazer tudo? Serviço social, antropologia, como é que chama aquele negócio? Filantropia. Gente, isso, sem a conselho e a direção de Deus, é nada, é palha. Você está entendendo? Ou seja, pressupõe de um ministro, de um homem de Deus, de uma pessoa que quer viver o Evangelho, que ela tem então o quê? Conhecimento das Escrituras. Por quê? Porque a Escritura ela é inspirada por Deus. E aí vou abrir isso aqui porque eu não posso deixar isso aqui passar. Aí vai vir o quê? Os ateus de plantão ou sédio. Mas 1000 homens aqui, mais de 40 homens escreveram esses textos, não sei o quê, os caras não tinham, como é que isso foi repassado? Ô irmão, é por isso que isso aqui é um livro de fé. Porque nós acreditamos nessa confissão aqui principalmente, onde que diz que toda a Escritura foi inspirada na soberania de Deus. Vou usar isso aqui. Deus, na sua soberania, em todo o seu poder, conhecimento, Ele inspirou homens falhos, homens pecadores, a fazer uma coisa perfeita dessa daqui. Aí está o milagre da fé cristã, onde Deus usa pessoas imperfeitas para fazer a sua vontade perfeita. Isso é fé. Isso é fé. Porque você pensar, por exemplo, que aqui tem gente de tudo quanto é lado e milhares de anos, e isso aqui foi preservado, cara. Isso aqui foi preservado. Você poder pegar um livro de Salmos e ler, por exemplo, os Salmos de Davi e entender que isso aqui foi preservado para que isso pudesse chegar até você hoje. E isso ser conselho, direção, correção, conforto para a sua alma, cara, isso é extraordinário. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio nisso. E você precisa crer nisso. Porque isso aqui é um dos pilares da fé cristã. Igreja nenhuma pode ser aquilo que Deus quer para a vida dela se ela não tiver instrução bíblica. É por isso que a gente vê um tanto de trem por aí, essa coisa maluca. Por quê? Porque o livro está lá, mas não existe desejo de conhecer o que o livro fala. A capacidade de ler e não compreender. O que isso se chama? Analfabetismo funcional. O que é isso? Ler, eu já vi um negócio, né? A pessoa lê lá a receita de bolo. Você já viu essa imagem no Facebook já, né? Lê a receita de bolo. Aí tá falando lá, né, que o bolo é de chocolate, com não sei o que, cenoura coberta de chocolate, que vai ser vendido não sei quantos reais a peça, não sei o que, papapá, o pedaço, né, e tal lugar. Aí a pessoa acaba de ler esse texto e aí depois ela faz a pergunta, o bolo é de quê? Vai ser vendido o pedaço? E qual o valor? Gente, eu não vou falar outra coisa não, isso, não vou falar que é burrice. É analfabetismo funcional. É ler e não conseguir compreender. A gente coloca um mito sobre as escrituras, de que a escritura é difícil, tem palavras difíceis. Muda para uma versão atualizada então, se está difícil. Mas é óbvio, as escrituras são óbvias. Algumas coisas, elas realmente, né? Pega Paulo falando que foi ao terceiro céu e tal, isso aí. Mas quando você lê o contexto, você vê que existe uma mensagem, um conteúdo óbvio. Que qualquer pessoa que foi alfabetizada, pelo menos aí até a 5ª, 6ª série, tendo uma compreensão de texto, consegue ler e entender. Mas a gente consegue pegar um texto bíblico, tirar ele do contexto e falar um tanto de baboseira nas nossas igrejas e ninguém fala nada. Ninguém fala nada, ninguém retruca, fala, não cara, isso não faz sentido, isso daí não é isso que o texto está dizendo, você não sabe ler texto não. Como que os... É brincadeira, velho. Isso aqui é brincadeira. Você quer ver o cenário disso aqui, a prova de novo? É porque a maioria dos caras são que analfabetos, velho.
Só o cara não saber ler, o cara não sabe ler, não sabe fazer nada, mas sabe falar, tem a voz grossa. Aí ele vai ser pastor, pregador do evangelho. Porque Deus os iletrados, aqueles que não são. Irmão, vamos ser sinceros aqui. Vamos ser sinceros aqui. Você tem uma cirurgia para fazer. Tem que ir uma cirurgia simples. Como é aquele negócio que tira lá? Apendicite. Apendicite mais simples, né? Apendicite lá. Aí, beleza. Aí você tá lá, fez a consulta, passou lá, fez a triagem, aquela coisa toda, você já sabe a pessoa que vai você já está esperando a pessoa que vai te operar, né, um cirurgião, cara. Aí chega uma pessoa lá e fala assim, não, isso aqui está no segundo período de medicina. Então a gente vai dar essa oportunidade para ele poder fazer essa cirurgia. Assim, ó, fica tranquilo, porque os instrumentos que ele vai usar são tudo de última geração. Vai ser tudo assim, esterilizado e tal, no melhor lugar. Aí o que você fala? Não, pode fazer, tá de boa. Tá no melhor lugar, no melhor instrumento. Pode rasgar aqui e fazer o que você tem que fazer. Você deixa o cara rasgar sua barriga? Você deixa um cara desse fazer mas a gente deixa esses caras dizer como que a gente deve viver. Um cara que não tem conhecimento das escrituras, que não entende, por exemplo, a importância de entender e transmitir isso. Aí esse é o nosso país, gente. É brincadeira. É o nosso país. Aí você fala, ah não, mas Deus usa que é unção. Irmão, unção, ela vem sim em determinados momentos. Mas não seja omisso na nossa responsabilidade. As escrituras estão aqui. Se não precisar de escritura, não tinha. Concorda comigo? Se Deus fosse usar unção, então vamos queimar isso aqui e vão ficar o quê? Ai, Deus. Relação pessoal de não são, faz aí, transmite, me usa, abre minha boca aqui e fala por mim. Porque eu não tenho capacidade psicológica de formar palavras e interpretar um texto. Sou tão burro que Deus tem que, assim como Ele usou a mula, fazer comigo. Por quê? Porque eu não tenho capacidade de entender uma coisa aqui na simplicidade. Mas é isso aí, gente. A palavra é essa mesmo. Então, fazer boas obras sem a compreensão, então entenda que esse livro que está aí, no seu celular, na sua mão, ele contém a palavra de Deus. Isso foi inspirado pelo próprio Deus. Ele escolheu, ele falou assim, ó, eu vou dar um livro para esse pessoal. Coisa mais fácil. Vou ficar aparecendo, dar aqui trabalhão, tem gente que me vê, sai correndo, tem gente que está em pecado, morre. Enfim, o que eu vou fazer? Vou dar meu livro, é só ler. Tem dificuldade disso aí? Nenhuma, né? Mas o tempo que a gente vive é um tempo sombrio, viu? Mas vamos lá. A segunda parte do versículo 17 aqui, ó. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos. Eu ordeno a você, com toda firmeza, o seguinte, por causa da vinda de Cristo e do seu reino: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreender, anime e ensine com toda paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção no verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmo uma porção de mestres que vão dizer a ela o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho, cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Irmãos, fica óbvio aqui a responsabilidade que Paulo entrega a Timóteo. Timóteo já tinha consciência disso, mas fica claro aqui a ênfase que Paulo dá a Timóteo. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho, a tempo e fora de tempo. Mas eu vou abrir esse parênteses aqui de novo. É pregar de qualquer jeito, meus irmãos? Pregar o Evangelho de qualquer jeito? Não. Porque quando a gente prega o Evangelho de qualquer jeito, a gente faz mais mal do que bem. Hoje, qual que é o nosso
quando você sobe um beco desses aqui, você encontra com um crente, a mãe crente aí, um pai crente. Qual que é a dificuldade que você tem? Não sei, eu já sentei várias vezes aqui e conversei com crentes aqui. Eu desejei no meu coração que aquela pessoa nunca tivesse conhecido o Evangelho. Porque para tentar convencer aquela pessoa de que ela está errada e ela precisa voltar para as Escrituras, que ela depositou a fé dela em qualquer outra coisa, menos no Deus, menos no Cristo representado na Escritura, gente, isso aí é complicado demais. Por quê? Porque o Evangelho foi pregado de qualquer maneira. Ah, mas está salvo, não sei o que. Cara, você tem certeza disso? Você acha mesmo que o fato da pessoa ser evangélica, congregar uma igreja, faz com que ela seja salva? Torne ela um cristão, seguidor de Jesus, uma pessoa que foi convertida, o Espírito Santo habitando dentro dela? Às vezes não. Às vezes ela só aprendeu a religião. Às vezes ela só aprendeu a religião. Mas o Evangelho não foi, ela não teve nem a oportunidade de conhecer o Evangelho. Ela foi para o culto, ela foi para a campanha para conhecer o Evangelho. Nossa, eu vim aqui que eu quero conhecer o Evangelho. Aí quando chegou lá, ela escutou outra coisa. Aí ela achou que aquilo era Evangelho. Vamos chamar isso de falsos evangelhos. Isso precisa acabar. A começar aqui nessa igreja. Começar aqui nessa igreja. Rigor. Que nós possamos, nas nossas atividades, nos discipulados, nos encontros, pregar o Evangelho, não o pseudo-evangelho. Ah, eu acho, eu tenho para mim, eu sinto no meu coração. Ó, eu vou falar que é amor aqui, viu? Se eu tivesse um machado, alguma coisa assim espiritual, né? Porque não pode ser real, né? Na cara, velho, da pessoa. Porque eu não vou ficar suportando mais. Isso é uma doença, gente. Isso precisa ser entendido como uma doença, algo que estraga as nossas relações, algo que estraga uma pessoa que compreende mal o Evangelho, ela reproduz mal o Evangelho. Ela não só fica aprisionada, ela aprisiona também. Ela não fica só doente, ela adoece as pessoas também. Não podemos aturar isso aqui na nossa igreja. Nenhum lugar, mas principalmente aqui, porque aqui a gente tem mais liberdade para isso. É por isso que nas nossas conversas a gente prega o Evangelho. Não dá mole. Um dia a gente foi, eu acho que eu vou lembrar do exemplo da Karina aqui, a gente estava conversando que era para fazer só uma coisa simples. Mas aí a Karina falou, eu não aguento, eu tive que pregar o Evangelho, que ela, não sei se você foi pra praia. Foi pra praia. Aí a Karina sentou e começou a... Gente, é isso aí. Pregar o Evangelho. A tempo e fora de tempo. Sabe? A tempo e fora de tempo. Por quê? Porque como Paulo diz que ia chegar, já chegou, né? Vocês acham que vai chegar um tempo ainda? Já chegou um tempo onde as pessoas não querem mais escutar a doutrina cristã. E o que elas fazem? Elas juntaram para si os seus mestres, que contam que lendas, em vez de ser a palavra. Então, hoje em dia, juntaram mestres, canal de YouTube e corrente de WhatsApp. Não é uma coisa que, pelo amor de Deus. Porque a pessoa ela não quer mais escutar a palavra. Em vez dela, por exemplo, ler o texto aqui, isso acontece comigo, gente. Vou falar sincero, eu já falei com a Carlinha já. Às vezes a pessoa chega pra mim e ela fala assim, Tiago, estou precisando de falar de alguém aqui, de Jesus aqui, me dá uma palavra aí para me falar para a pessoa. Aí eu falo, que isso, gente? Não é possível que a pessoa não tenha capacidade de todos esses anos você viveu no Evangelho aí, com Deus não falou nada de você, nenhuma mensagem do Evangelho que ativa o seu coração, que você tem a facilidade de falar, Salmos 1 aqui, bem-aventurados aqueles que não se assentam na roda escarnecedora, isso fala demais. Não é possível que ninguém aqui teve uma experiência com a palavra, que a palavra cativou o seu coração e que isso fala com você até hoje. Mas se não existe, ainda dá tempo. Porque a gente está vivendo um tempo disso. Você vai conversar com a pessoa ela nunca dá ouvidos ao Evangelho. Se for um qualquer aqui pregando o Evangelho, não, pra que eu vou dar ouvidos para ele? Mas se for, tipo assim, o ídolo dele, teólogo ídolo, pastor ídolo, ou cantor ídolo, aí ele dá ouvido àquela pessoa. Por mais que aquela pessoa não use a palavra. Mas é o que é? É o fulano de tal. Fulano de tal tem 10 anos aí e tal. Ganhou milhares de pessoas. A gente tem, meus irmãos, se não abrir o Evangelho na sua frente aqui e ler,
essa palavra aqui é anátema, né? É o que Paulo fala. Ou seja, eu vou só fazer uma consideração aqui. A pregação expositiva. Gente, por muito tempo a gente fez isso aqui, ó. Vou fazer aqui para você. Presta a Bíblia aqui. A pessoa fez isso aqui, ó. Estamos vivendo a situação aqui. O pau que está quebrando aqui, ó. Pá! Bíblia de cabeça para baixo. Aí você lê lá. Além disso, rebelou-se contra o rei Nabucodonosor. Gente, estou falando sério, acabei de ler isso aqui, ó. Gente, Deus deu uma palavra aqui. A gente deve se rebelar então contra os reis dessa terra. Aqui no trabalho aqui, já que vamos supor que é um ambiente de trabalho, a gente tem que se rebelar contra o patrão. Porque aqui está dizendo aqui, ó, que além disso rebelou-se contra o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor era um homem que era contra os mandatos de Deus e a gente não pode. Aí a gente pega isso aqui e aplica. A gente não está interessado em nenhum contexto por muito tempo e ainda hoje se faz isso. Pega uma parte isolada e tenta aplicar aquilo dali na sua vida. Irmão, se você faz isso, dá tempo de você se arrepender hoje. Se arrepende hoje e volta para as Escrituras, e volta para o Evangelho, para encontrar Cristo e o conselho dele. Mas quero dizer para vocês aqui, se vocês forem pregar o Evangelho, lê, você quer usar uma parte aqui, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Você quer falar isso aqui? Lê, pega lá atrás. Deixa eu ver que situação que Paulo está falando isso aqui, para quem que Paulo está falando, por que ele está falando, qual que é as consequências disso aqui. Faz esse trabalho. 5 minutos a mais no seu devocional, você não vai precisar de fazer grandes esforços para entender a palavra de Deus. Vamos parar de pegar texto solto, de dar palavra pronta para a pessoa. Não sei o que aconteceu, eu fui demitir meu serviço, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Que isso, irmão? E aí, o que isso resolve na minha vida? Fui demitido, como que Deus sabe todas as coisas? E aí, eu? Me ensina aqui então o que isso representa. E isso só acontece através da pregação da palavra. Uma igreja que tem exposição da palavra. Onde o pastor lá, o ministro, pega lá e vai ler o que? Versículo após versículo, para que a igreja possa compreender a ideia, o motivo. Porque você concorda comigo que esse livro aqui não foi escrito aleatoriamente? Existe um motivo para determinado povo, para uma determinada ocasião. Vai falar sobre casais? Vai falar sobre dízimo? Vai falar sobre o que for? Pega o contexto lá, vai falar sobre a igreja está tendo divisões, o pessoal está tendo muitos dons, mas está usando isso. Pega lá onde que na Bíblia fala sobre isso. Vamos ler o contexto, vamos ver as aplicações. Pregação expositiva. Por quê? Porque é nisso que a gente entende o sentido da palavra. É nisso que a gente entende o sentido da palavra. Tirar texto fora do contexto é pretexto para quê? Heresia. Heresia. Tá bom? Texto fora do contexto é heresia. Por isso que é importante pregação do Evangelho, porque as pessoas elas vão ser instruídas no Evangelho. Entendeu? Instruída no Evangelho, vai aprender. E aprender o quê? Uma teologia, um entendimento de Deus que é coerente com as Escrituras. Não é uma revelação pessoal. Nem precisa entender isso. Que o trabalho de teologar ou de fazer teologia não é exclusividade o quê? Do teólogo, mas é exclusividade sua. Se você lê um texto e buscou compreensão desse texto e aplicação, pronto, isso é teologia. Por quê? Porque é o estudo a respeito de Deus ou da vontade de Deus. Mas uma coisa eu vou dizer para você, não tente interpretar texto bíblico à luz das suas emoções pessoais, ou de revelação, sonho, o que for não. Você sonhou, teve a revelação de Deus? Cara, entenda que isso é específico para você. Não tenta aplicar isso, Deus, eu tive um sonho, Deus me ensinou isso aqui na palavra, faz isso na sua vida também. Isso não existe, meus irmãos. Palavra. Palavra, 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 palavra. Por quê? Porque ela é inspirada por Deus. Nela existe correção, nela existe disciplina, nela existe crescimento para que todos nós possamos estar capacitados, habilitados para então poder fazer o quê? As boas ações. Né? É por isso que quando uma pessoa sonha e começa a fazer qualquer coisa aí, Deus me falou que era para me comprar tal coisa, ou que era para me chegar lá e fazer um escândalo na loja lá, que a minha vitória ia chegar, isso aí é infundamentado na palavra. Então,
todas essas experiências de sentimento, eu estou sentindo que é para mim fazer isso aqui lá na minha família lá, é para mim fazer, cara, vai para a palavra, vê o que a palavra diz. A gente tem uma mania muito feia mesmo, de falar assim, nossa, então eu vou fazer uma campanha de oração, vou fazer um jejum para Deus falar, para Deus manifestar a vontade dele, e a igreja toda vão vestir pano de saco, e vão fazer não sei o quê, e todo mundo parar de comer carne, e ninguém vai tomar refrigerante, que nós temos que se consagrar, e se arrepender dos nossos pecados, para que Deus possa então revelar a sua vontade. Irmão, muitas dessas coisas, elas facilmente seriam resolvidas se a gente só conhecer a palavra. Se a gente só abrisse um livro aqui e começasse a ler a palavra. Porque se Deus já manifestou, já falou a vontade dele, qual é o sentido de eu ficar perguntando para Deus? Deus, revela a sua vontade, Deus. Fala com a gente. Se Deus já está falando na palavra dele. Não faz sentido. Deus, o que eu devo fazer na minha vida? Fala isso aqui. Eu já falei. É só ler. Eu inspirei pessoas para ler e, assim, tem ajudado muita gente por aí. Tenta. Amém, gente? Amém? Olha, vocês estão aí, vocês estão me amando. Então a gente precisa entender isso. Entender que a pregação do Evangelho é essencial. Pregação baseada nas Escrituras. Pensar, né? Eu falei com as meninas esse dia, quantos anos vocês trabalham aí com criança? Então, vamos pensar isso, vamos elaborar, vamos usar a cabeça para ensinar, para poder pensar aqui como que é a vontade de Deus, para poder ensinar quem está chegando agora. Às vezes o cara está aqui batendo cabeça, como você já é mais experiente, você pode ajudar ele a ter uma compreensão melhor de Deus. Como? Guiando ele através do quê? Das Escrituras ali, ó. Às vezes Deus já falou com você tantas coisas ali e tal, senta com a pessoa e fala assim, vamos ler esse texto aqui, o que esse texto está falando? Não, lê de novo, você não está entendendo, não. Lê de novo, o que esse texto está falando? Gente, onde que isso deve acontecer? No nosso discipulado, nos nossos encontros, nossos cultos. Por isso que é importante essa exposição da palavra no culto, porque isso aqui traz instrução, né? Quem vem, por exemplo, no encontro das mulheres lá, né? Onde que a Carlinha falou, por exemplo, da mulher na Bíblia, está muito tranquilo, porque foi usada a palavra para falar sobre a função da mulher na Bíblia, o que ela pode, o que ela não pode, são coisas que estão sendo ensinadas. Então a gente só precisa o quê? Dar ouvidos a isso e buscar também. Ou seja, e a gente precisa entender que essa pregação do Evangelho, que essa teologia, ela deve ter uma coerência com o Evangelho pregado por Cristo e seus discípulos. Ok? Precisa haver coerência, gente. Falar coisa que Jesus não falou, não citou, eu acho melhor você fazer o seguinte: onde Deus não fala, você também não fala. Jesus não falou sobre isso? Não fala sobre isso. Por quê? Porque o Evangelho fala sobre a condição do homem, de distância de Deus, mas sobre um Salvador, sobre um Senhor, sobre o senhorio desse rei chamado Jesus, sobre o Deus soberano, sobre a ação da Trindade. Gente, conhecimento básico de Deus. E a gente precisa buscar esse conhecimento. Se esse conhecimento básico é denso para nós e a gente está tendo dificuldade nisso, que bom que você reconheceu isso. Que aí você vai para as Escrituras para você aprender isso. Porque isso precisa estar firme dentro de nós. Então a gente precisa entender que o Evangelho, o conteúdo do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, então é só sair dando boa notícia? Não. Porque se a boa notícia ela não revela a condição do homem e não apresenta Jesus como o único Salvador e Senhor do homem, não é boa notícia. Você concorda comigo? Não é boa notícia. Autoajuda, filosofia, psicologia, qualquer outra coisa, sociologia, somada ao Evangelho, é Evangelho? Não. Essas coisas podem caminhar com o Evangelho? Pode, de alguma maneira. Podem servir para alguma coisa. Mas nossa base não está nisso. Nossa base tem que estar no Evangelho, naquilo de Cristo. Eu tenho um livro que chama 9 Marcos de uma Igreja Saudável, Mark Dever. Ele fala, por exemplo, no
tema, né, do livro chamado Evangelho, ele pega dois textos que há 100 anos atrás foram impressos, teve um erro de jornal, eles foram impressos junto. Na mesma coluna tinha dois textos, você está entendendo? Um texto era para falar de um porco que foi morto naquela negócio de fazer linguiça, e o outro estava falando de um cristão lá, de um conde lá, eu não sei quem é a pessoa direito, mas era um cristão que havia recebido uma homenagem da cidade, que era como é que chama aqui? Uma bengala de ouro. E os dois textos estavam juntos. E aí quando você vai começar a ler os textos juntos, vai, por exemplo, começar a falar e o doutor fulano de tal, não sei o quê, quando chegou naquela máquina para ser moído, entendeu? Os gritos de não sei o quê, e o porco recebeu a homenagem. Você está entendendo? Gente, é engraçada a história mesmo, mas é isso que a gente faz com o Evangelho. Quando a gente mistura outras coisas no Evangelho, a gente cria um outro tipo de conteúdo que aquele que nos ouve não consegue compreender a mensagem. A pessoa tem a capacidade de vir em todos os cultos aqui e não compreender. Gente, eu entendo que às vezes tem algumas pessoas que realmente, isso aí não sei como que isso acontece na vida da pessoa. Não é culpa do pregador, do negócio, é a pessoa mesmo, sei lá, aconteceu isso na história várias vezes, mas muitas dessas pessoas não têm essa compreensão do conhecimento da palavra de Deus, porque falta em nós uma disciplina, um desejo de pregar somente a palavra. A gente acha que é ultrapassado, a gente quer ficar fazendo métodos, enfim. Volta para as Escrituras. Sabe por quê? Tem mais água aqui. Sabe por quê? Porque pessoas morreram para você ter esse livro aí na sua mão. A gente não chegou aqui do nada, não. A gente não chegou daqui do nada, não. Mães tiveram que ver seus filhos de 7, 8, 9 anos serem escalpelados em praça pública para poder confessar essa fé de que você crê hoje. Não dispensa isso aqui da sua vida. Porque pessoas foram mortas, crucificadas, suas famílias foram abatidas. Seus filhos foram levados como escravos e essas pessoas permaneceram firmes, guardando o Evangelho, guardando livros, guardando relatos, para que isso, em uma determinada ocasião, pudesse ser juntado e você pudesse ter todo esse conteúdo aqui. Isso aqui não é um livro de qualquer, um jornal velho. Isso aqui tem sangue, aqui tem grito de cristãos, de mulheres, de pastores que sofreram perseguições, pessoas que foram queimadas em fogueiras, pessoas que não negaram a fé, que não negociaram o Evangelho, para que hoje você pudesse sentar aí e poder ler essa palavra, para que você pudesse receber conselho, correção. Então desprezar isso não é desprezar somente esse livro, mas é desprezar aquilo que Deus fez na história. Através do seu Filho Jesus primeiramente, dos seus discípulos, os apóstolos, e através dos mártires. Para que esse livro chegasse nas suas mãos, para que você pudesse ler com tranquilidade, muita gente sofreu e padeceu. Não negocie o Evangelho, não abra mão desse livro aqui. Não abra mão desse livro aqui. Porque existe gente em lugares que sofrem perseguições extremas, que desejam ter, nem que seja uma cópia do Novo Testamento e não tem. E essas pessoas sim, ficam à mercê de, cara, como é que a gente vai fazer, qual é a instrução de Deus? Se a gente tivesse um Novo Testamento aqui, pelo menos para a gente poder ler. E nós temos. Tudo isso para quê? Para o nosso bel prazer? Lógico que não. Mas para que você pudesse ser um cristão melhor. Não melhor para si mesmo, bem-estar, mas uma pessoa que possa ser um bom cooperador daquilo que Deus está fazendo no nosso país, na nossa cidade.
Por isso, cara, se comprometa com o Evangelho. Se comprometa em ser um cristão digno de ser chamado cristão. Quando você vai ler a história dessas pessoas que morreram para que esse livro estivesse na sua mão, você vai perceber, por exemplo, a história de pessoas que, ao ser levadas para a fogueira, para ser mortas lá, queimadas, e antes disso elas serem espancadas, você vai perceber que essas pessoas elas não hesitaram. E que essa não hesitação despertou em outras pessoas o desejo de conhecer aquilo que movia elas. Quando as pessoas veem você lá na sua família, lá na sua casa, elas se sentem inspiradas a conhecer aquilo que você está conhecendo nas Escrituras? Ou não? Será que elas percebem o cumprimento da palavra na sua vida? Será que você tem se esforçado para praticar o conhecimento disso aqui? Porque hoje a gente vai ceiar. E ceiar sem a consciência do sacrifício de Jesus e dos resultados disso na nossa vida é fazer de qualquer maneira. Como disse Paulo, é fazer para a nossa própria condenação. É fazer para que a gente fique fraco, doente e até morra. Porque Cristo, Ele só pode ser reconhecido como Senhor, Salvador e todas essas atribuições que nós cantamos aqui nesse culto à noite por meio dessa palavra, por meio do Evangelho. Tentar apresentar um Jesus que não é o que está dizendo aqui nessa palavra é o maior erro que a gente pode ter. Por isso, meu irmão, não abra mão da sua Bíblia. Leia esse livro. Medite nele dia e noite. Não trate esse livro como algo que você só traz de enfeite no culto. Abra lá os evangelhos, leia, aprenda com Jesus, sente no monte com Ele, e escute Ele dizendo: bem-aventurados mansos, bem-aventurados puros de coração, pois eles verão o reino dos céus. Bem-aventurados que são perseguidos. Escute de Jesus isso. Seja cativado pelas palavras de Jesus, o nosso mestre, o nosso Deus. Ele deixou as suas palavras serem registradas nesse livro, cara. Nós não estamos falando de um Deus que não quer se comunicar com o seu povo. O nosso Deus quer se comunicar com o seu povo e Ele usa a palavra para isso. Então que sua vida seja edificada sobre essa palavra. Sobre essa palavra. Que o conhecimento que você tenha de Deus não venha de pseudo-experiências, mas venha da palavra. A palavra, a palavra. Aqui você vai encontrar o que é preciso para viver essa vida. Aqui você vai parar de falar baboseira, vai parar de ficar com medo acabou a gasolina, o que vai ser da minha vida? Aqui a gente perde todos esses medos, todas as ansiedades, todas as depressões, todas essas coisas. Por quê? Porque a palavra nos garante um estilo de vida para os seguidores de Jesus. Amém? Irmãos, eu desejo de todo o coração que a gente possa ser uma igreja bíblica. Uma igreja que pratica esse livro aqui. Uma igreja que não só pratica, mas que prega esse livro aqui. Siga isso. Ame a palavra de Deus, o conselho de Deus. Se Deus fala para você amar o próximo, lê lá na palavra e pratica isso. Se Ele fala, por exemplo, para você abençoar aqueles que te amaldiçoaram, faça isso. Porque não fazendo isso, você está o quê? Negligenciando e recusando aquilo que Deus, na sua soberania, moveu pessoas para que esse livro pudesse chegar até a sua mão e você ter esse conselho. Amém? Cristo morreu na cruz. Ressuscitou. Como que você sabe disso? Por causa desse livro. Por causa desse livro. Como que você sabe que você foi aceito, que Deus é seu Pai? Porque quando você abre, por exemplo, o livro de Romanos, você vai encontrar Paulo falando que o Espírito, nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus
que nós somos filhos de Deus, e é por isso que nós podemos clamar o quê? Abba, Pai. Se nós podemos chamar Deus de Pai, é porque existe algo fundamentando a nossa fé. A nossa fé não é no escuro, nós temos fundamento. Se nós podemos dizer que Deus salva pessoas através do seu Filho Jesus, nós dizemos isso não porque está na nossa cabeça, mas porque o livro sagrado fala isso. E nós depositamos a nossa fé naquilo que o livro fala, e assim então nós percebemos as dimensões do reino de Deus. Amém? Que a sua fé seja baseada nesse livro, naquilo que Cristo, os apóstolos, os profetas falaram, que você encontre conselho de Deus, correção, admoestação, para que a gente possa ser uma igreja bíblica e saudável. Que as pessoas que entrarem nessa igreja, que elas sejam discipuladas por esse livro. Não o livro devocional, isso aqui, mas livro, a palavra. Amém? Eu queria que pode entrar, eu queria que você ficasse de pé, para que a gente pudesse ceiar essa noite, sabendo que o nosso Senhor Jesus, Ele foi à cruz. Ele foi à cruz, Ele foi maldito em nosso lugar. Ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Gente, de onde que nós tiramos essas afirmações? Da palavra. Não é sensacional você pensar nisso? Pensa bem comigo aqui. Cristo podia ter feito isso lá e deixado todo mundo sem saber. Mas Ele inspira pessoas a escrever um livro para que você pudesse então ter a dimensão, a consciência, para que você pudesse receber todo o conselho. Isso é fantástico. 2000 anos se passaram e a gente pode ler as Escrituras. Não só ler, lendo, conseguindo ver, às vezes com a nossa imaginação, enfim, na dimensão espiritual, Cristo crucificado. E olhar para Cristo crucificado, tendo uma boa ideia, porque a Bíblia deixa isso claro, olhar para Ele e se alegrar, sabendo que Ele, o sangue dele derramado, é suficiente para perdoar pecados, para adotar você como filho. É na palavra que nós conseguimos perceber, por exemplo, em Hebreus, no capítulo 1 e no capítulo 2, que Deus falou muitas vezes por meio de profetas, grandes homens de Deus, mas nesses últimos tempos Ele tem nos falado por meio do Filho. E onde que nós conseguimos escutar o conselho do Filho? Pela palavra. É também no livro de Hebreus que nós conseguimos ler e compreender que Cristo não é somente o que o sacrifício entregue por nós, mas é também o que o sumo sacerdote, que todos os dias se apresenta no Santo do Santo diante de Deus, fazendo orações e intermediando o quê? Aquilo que a gente não poderia fazer. Ele é o que? A ponte que nos liga a Deus. É quando a gente lê o livro de Hebreus. É quando a gente lê, por exemplo, João no capítulo 1 e em seguinte, que no início da criação, Jesus estava lá como o Verbo. O Verbo, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, o Verbo. E o Verbo, aquele que criou todas as coisas, se fez carne e andou entre nós. Gente, como é que você lê nas Escrituras, você percebendo essa verdade do Evangelho, seu coração, ele deve se alegrar. Volte para as Escrituras, cara. É quando você começa a ler a palavra que sua fé começa a ser alimentada. É que você começa a ter consciência de que Jesus era ser humano perfeito, era homem nascido de mulher, da Virgem Maria, que foi morto sob o domínio de Pôncio Pilatos. Ele não era para estar naquela cruz, mas ele foi em amor por nós. E ele não só foi morto por nós, mas a gente também consegue compreender na palavra que ele ao terceiro dia ressuscitou. E quando você vai ver em Colossenses, você vai ver que quando ele ressuscitou, não foi simplesmente isso, mas ele também expôs o que? Toda a potestade, principado, todos os demônios, o que? A vergonha. Por quê? Porque o seu sacrifício foi perfeito, foi aceito, é agradável diante de Deus.
E agora Deus pode de novo ter a sua família. Aquilo que começou em Adão e foi perdido em Adão e Eva, agora Deus pode ter de novo na igreja dele, que é santa, que é perdoada. Como que você consegue compreender isso? Na Bíblia. Lê essa palavra. Lê essa palavra. Seja uma pessoa que na segunda-feira você vai acordar e ler essa palavra. E você vai, no seu horário de almoço, você vai falar: cara, eu preciso ler a palavra. Uau, Deus está falando isso aqui comigo. João 3. Quer dizer então que eu preciso olhar para Cristo Jesus crucificado para que eu possa então nascer de novo. Uau, isso é maravilhoso. E começa a ler a palavra, e começa a ler os evangelhos, e começa a ler o Velho Testamento na consciência do sacrifício de Jesus. E vai ver que maravilhoso. A gente precisa voltar para as Escrituras. A gente quer mudança no nosso país, no nosso governo, no nosso bairro. Cara, a gente precisa de mudança na nossa igreja, na nossa vida. Se arrependa hoje de andar de qualquer maneira. Eu me arrependo, cara. Para que a gente possa voltar para as Escrituras. Uma igreja bíblica. Discípulos de Jesus bíblicos. Pessoas que estão centradas no Evangelho, que Cristo é tudo. Porque na noite em que foi traído, ele pegou o pão e o vinho e ele deu graças. E ele disse para a gente fazer isso em memória dele. Esse corpo é o corpo que foi ferido. Esse cálice representa o seu sangue que jorrou naquela cruz para purificar cada um de nós aqui nessa noite. Fez uma aliança com você. Deus tem uma aliança com você, cara. Traga à memória isso nesse momento. Será que você tem andado à altura dessa aliança, daquilo que Deus promete na aliança? Será que você conhece essa aliança? Se não tem toda a dimensão, volte para a palavra. Comece a passar horas. Comece a se derramar diante da palavra. Vamos voltar para a palavra, para o Evangelho. E aí eu posso te dizer, você vai ver os melhores dias. Nenhum dinheiro, nenhuma conta cheia, nenhum carro novo, nenhuma mulher, sexo, nada disso pode trazer a satisfação de um filho de Deus que compreende e vive na vontade de Deus. Amém? Deus é bom, amém? Feche seus olhos nesse momento, traga a memória, vamos cantar essa canção. Faça uma oração, vá com suas palavras. Cristo foi à cruz. Deus, nós queremos viver, ó Pai, o Evangelho verdadeiro. Nós queremos, ó Pai, como bons ministros do Senhor, pregar o Seu Evangelho, pregar Cristo crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Nós queremos pregar isso a tempo e fora de tempo, na faculdade, no trabalho, nas escolas, dentro do ônibus, nos nossos amigos, ó Pai. Mas pregar um Evangelho verdadeiro, fiel às Escrituras, fiel àquilo que o Seu Filho Jesus pregou, fiel àquilo que os discípulos pregaram. Pai, nós te agradecemos porque durante a história, durante o longo das histórias, o Senhor moveu pessoas a juntar esses livros, esses relatos, e nos dá hoje a Sua palavra. Obrigado, ó Pai, pelas pessoas que foram mortas, as pessoas que debruçaram tempo, ó Pai, para traduzir na Bíblia. Nós oramos, ó Pai, pelos pastores da nossa nação, das nossas igrejas, ó Pai, os pregadores, evangelistas, pelas nossas classes de discipulados, de doutrina, que o Evangelho do Senhor volte, ó Pai, que o Evangelho volte a ser pregado, volte a ser meditado, ó Pai, em nome de Jesus. Que Cristo seja visto em cada palavra, em cada letra, em cada vírgula, ó Pai. Que o Espírito do Senhor nos compreenda, nos ensine a